Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje nós vamos falar sobre Mahatma Gandhi, a grande alma da Índia. Lembrando sempre que estamos estudando história, filosofia e também espiritualidade. E aqui eu já deixo meu livro, a dica do livro que nós vamos utilizar para fazer este voo panorâmico na vida do Mahatma Gandhi. Um livro de Humberto Ruden, que vai nos falar de Mohandas Karachand Gandhi, esse místico e político que mudou a história da humanidade. E que ele nasce aqui em 1869 e 1948 ele desencarna. Então percebam o período que nós estamos vivendo aqui, entre as guerras mundiais. Ele vai sair do século XIX e atravessar até meados do século XX. A sua vida vai ser uma demonstração de que existe uma outra forma de viver, politicamente, misticamente, também, que é a vivência pela paz, a necessidade de terminar com as guerras. E este é um período muito importante, porque sabemos que faz parte da transição planetária, que o século XX é um período de degredo espiritual e que a guerra e a violência são necessárias para o fechamento do mundo de expiação e provas. E o Mahatma Gandhi vai aqui apontar para outra direção, da qual todos nós precisamos perceber e saber que existe uma nova forma de vida para um novo mundo regenerado. Se fôssemos estudar a família e a infância de Gandhi, poderíamos começar por apreciar as inúmeras imagens que nós temos acerca desse personagem tão biografado e tão fotografado de toda a história. Aqui nós observamos algumas imagens da sua infância, da sua juventude, do seu casamento com Kasturbai, uma moça indiana, escolhida pelos seus pais para um casamento quando ele tinha apenas 14 anos. Kasturbai vai ser a sua esposa até o fim da sua vida e vai lhe dar 4 filhos. No livro de Humberto Ruden, ele fala um pouco da família e eu vou mostrar para vocês um trecho que ele traz, mostrando que a grande alma da Índia já existe nesse pequeno Mohandas. Na página 42, aspas para Ruden. O pequeno Mohandas Karachand Gandhi, nascido a 2 de outubro de 69 em Porbandar, era implicitamente o mesmo que o grande Mahatma Gandhi se tornou através dos decênios subsequentes. Ou seja, já desde criança, ele traz em si toda a sua grandeza espiritual e moral, demonstrada nas ações pequenas da sua infância. E Ruden faz uma análise sobre essa questão. Ele continua aqui na página 42. A natureza de cada ser é a coisa nasciturna, a quem vai nascer e que, antes de nascer, nele existe em forma latente e potencial, mostrando aqui a percepção dessa grande alma que já vem de outras vidas, que já vem preparado para esta grande tarefa de ajudar a Índia na sua independência. E ele continua: a potência ou potencialidade de um ser é a sua verdadeira natureza, como a nos dizer que ninguém se torna aquilo que não é. Nós apenas potencializamos a nossa natureza na medida em que vamos amadurecendo. E ele fala um pouco dos pais de Gandhi em Pundambar, cidade ao noroeste de Bombaim. Exercia seu pai, Kaba Gandhi, o cargo de primeiro-ministro. Mohandas era o mais novo de 6 filhos, 3 meninas
e 13 meninos. E aqui embaixo ele traz aqui um pouco sobre a sua mãe, que é muito importante a figura da mãe dele para a formação espiritual. Continua aqui, aspas, na página já 43. De gênio tímido e retraído, era o pequeno reflexo de sua mãe, da qual herdou também esse pendor introspectivo e místico, que mais tarde atingiu plena evolução, sem o aliar do mundo exterior. Então ele percebe aqui também que a sua mãe teve grande influência na formação espiritual de Gandhi, porque ela era uma religiosa bem ortodoxa. E ele fala aqui nesse trechinho já apontando para o político, que apesar de místico, nunca se separou da visão externa, sem o aliar do mundo exterior. Então, Gandhi, apesar de místico, apesar desse menino criado para ser um grande advogado, inclusive se formando no Ocidente, na Inglaterra, nunca deixou de lado essa percepção aos outros, ao mundo exterior. Vamos então relembrar que indianos são capelinos e que deixam um legado muito importante e espiritual para a nossa civilização atual. Lembrar que indianos são capelinos nos remonta à nossa realidade atual, porque os capelinos vieram para a Terra degredados do sistema Capela, de algum orbe do sistema binário de Capela. Então, quando chegaram aqui, foram responsáveis por regenerar as suas faltas do passado, bem como auxiliar no desenvolvimento da humanidade na Terra. E este exemplo que trago aqui da saga de Krishna e Arjuna, descrito no Bhagavad Gita, que é um dos textos que vai nortear o pensamento do Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi bebe nessas águas com profundidade e toda essa descrição de Krishna e Arjuna vão também construir as grandes religiões da Índia. Outro detalhe que trago neste vídeo é aqui a representação das castas que existem na Índia. E essas castas vão deixar grande sofrimento, principalmente para os párias, aqueles que são considerados intocáveis. Aqui na página 163 do livro de Huden, existe um relato sobre como Mahatma Gandhi se sentia em relação às castas. Então, na página 163, Huden faz essa descrição, aspas. Uma das grandes lutas de Gandhi gira em torno do problema dos párias ou intocáveis que existem ou existiam na Índia em número de cerca de 60 milhões. Num dos seus primeiros discursos no Congresso Nacional da Índia, declarou Mahatma que não prometia libertar o seu país do domínio britânico enquanto seus próprios conterrâneos não trabalhassem seriamente por se libertarem de uma escravidão moral mais degradante que a opressão política, a vergonhosa nódoa nacional dos párias. Então ele coloca aqui a sua posição em relação à independência da Índia e coloca aqui a necessidade dos próprios indianos fazerem uma revisão naquilo que atrapalha o desenvolvimento da Índia, já que os párias são esse grupo oprimido pelos próprios indianos. E ele considera um caso terrível no que se confere em relação à liberdade dos povos oprimidos. Para compreender o Mahatma Gandhi em sua completude, é preciso perceber a sua influência espiritual no jainismo, que é descrito aqui no livro do Huden, porque o jainismo é uma das religiões mais pacíficas do mundo, não aceita nenhum tipo de violência. A sua influência espiritual vai definir dois grandes temas que regem a sua vida espiritual, a noção de ahimsa
e Satyagraha. Essas duas noções filosóficas e espirituais vão nortear todo o pensamento, ação e palavras de Gandhi. Ahimsa quer dizer não violência, não violência na fala, no pensamento e na ação. E Satyagraha quer dizer total compromisso com a verdade sendo o norte, a direção a ser seguido. E aqui nós temos essas imagens. Ali as mulheres em branco, representadas pelas jainistas, monjas jainistas, que não se alimentam de carne, que não se alimentam de nenhuma espécie animal. E também aqui o Mahatma Gandhi, com a sua frase magnífica que ele deixa em um discurso aos seus conterrâneos. Existem muitas causas pelas quais estou preparada para morrer, mas nenhuma pela qual estou preparado para matar. Vejam a sua grandeza, a sua percepção da vida contra a violência. Ele luta pela Índia, ele luta pela não opressão do seu povo, ele percebe a necessidade de buscar a independência da Índia, mas ele não está preparado para matar, que na verdade ele já percebe nele, porque é uma grande alma que já trabalhou a sua espiritualidade por toda a sua vida, que aquele que violenta é o mais desgraçado, e ele sabe disso, nós sabemos disso, mas ainda estamos longe de praticar essas ações, nessa leveza, nessa pureza da não violência. O jovem Gandhi estudou na Inglaterra, se formou em Direito, com dificuldades culturais, não se identificava muito com a cultura ocidental, era difícil para ele se manter dentro da sua linha, da sua tradição, daquilo que ele acreditava. Mas mesmo assim, ele conseguiu se formar, conseguiu relativamente se ocidentalizar, usando suas roupas, seus trajes, seus hábitos, construiu um conhecimento, um saber sobre direito, sabia falar em público, apesar de ser franzino e tímido, ele conseguiu superar-se e, em 1893, após se formar em Direito, foi convidado para trabalhar em uma firma lá na África do Sul. Ele chegou na África do Sul pensando que ia voltar rapidamente e depois passou 20 anos lá trabalhando na África do Sul, onde construiu uma grande missão humanitária. Desta grande missão humanitária, ele atravessou o apartheid e foi discriminado desde o primeiro momento que pisou na África do Sul. Foi expulso do trem onde ele ia, na sua chegada à África, ele foi convidado a sair do trem, porque tinha uma pele um pouco mais escura, e ele começou a enfrentar essas dificuldades na África do Sul. E ao observar todos os seus conterrâneos indianos também sofrendo graves discriminações na África, e foi ali então que ele começou a sua missão humanitária. Ele começou a falar no rádio, a escrever artigos contra a opressão dos indianos na África do Sul. E aí ele começou a enveredar em toda a problemática que envolvia os povos da África do Sul, em especial seu grupo hindu. Então, em 1910, ele fundou uma fazenda comunitária, onde ele acolhia aqueles que precisavam e chamou a fazenda de Fazenda Tolstói. E é famosa, vale a pena estudar todo esse passo importante que o Gandhi deu na África do Sul. Aqui está a imagem também da sua casa, nesta Fazenda Tolstói, lá na África do Sul, muito simples. E também ali ele sentado ao meio, na cadeira, ainda com suas roupas ocidentais, no entorno seus amigos também, que foram para a África com ele, ou que se encontraram lá, que também participam da sua obra comunitária, sua obra humanitária na África do Sul.
E o Gandhi deixa um recado muito importante sobre o nosso cristianismo, sobre Jesus, sobre o seu evangelho e sobre a nossa prática dentro do cristianismo. E ele fala aqui do Sermão da Montanha. Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, mostrando aqui o respeito profundo e o reconhecimento da espiritualidade de Jesus descritos no Sermão da Montanha. Para Gandhi, o nosso cristianismo ele não aceita, mas ele aceita o Evangelho e aceita Jesus. Aqui na página 98 do livro de Ruden, nós vamos ver esse trecho por Ruden fazendo essa reflexão da percepção do Gandhi. Aspas para Ruden. Nós, em nossa linguagem filosófica de alta precisão, diríamos que Gandhi era crístico sem ser cristão, ao passo que os teólogos ocidentais eram, em geral, mais cristãos que crísticos. Não interessava a Gandhi ser cristão, interessava-lhe muitíssimo ser crístico. Por isso opõe ele a todas as tentativas dos teólogos cristãos. A constante resposta, quer dizer, toda vez que perguntavam se ele queria ser cristão, ele respondia: aceito Cristo e seu evangelho, mas não aceito o vosso cristianismo. E continua Ruden. Para ele, o verdadeiro cristianismo não era uma igreja, um credo, uma sociedade dogmática, mas sim uma vida ética inspirada em experiência mística. Deixa aqui esse legado, essa fala importantíssima para nós cristãos, que até hoje não compreendemos e não agimos de acordo com Jesus. Estamos muito mais para seguidores de Pedro do que do próprio Cristo, como diz aqui no livro o Humberto Ruden. Aqui nós trazemos uma reflexão também sobre o Paquistão e sobre a religião universalista do Gandhi. Como nós tratamos o ser crístico, místico, que ele analisa o cristianismo. Assim também ele olhava para outras religiões com amorosidade. E aqui, em relação ao Paquistão, porque o Paquistão, a seu tempo, era ligado à Índia, porque fazia parte também do grande Império Britânico. E o Mahatma Gandhi aqui, ao lado de Muhammad Ali Jinnah, que é um grande líder muçulmano, vai aqui proteger o Paquistão, auxiliar os muçulmanos em suas dificuldades, fazendo com que a sua busca pela independência da Índia inclua também o Paquistão, para que unidos os islamitas e os hindus, numa prática amistosa e amorosa, possam caminhar juntos, o que nem sempre aconteceu. Muitas vezes, o grupo do Paquistão e da Índia entravam em verdadeiras guerras fratricidas, e a este tempo, Gandhi se recolhia em jejuns e orações. Muitas vezes o Gandhi passava fome, enfraquecia e ficava quase pele e osso para poder refletir e pedir ao povo dele que não fizesse esta guerra. Lutava muito pela união dos muçulmanos com os hindus. A vida toda ele perseguiu esse ideal universalista, porque ele compreendia a essência das religiões, para além da forma, para além dos dogmas. Então, Gandhi lutou muito por essa dimensão universal cósmica, que é que nós provavelmente iremos entrar a compreender no terceiro milênio, no momento em que o mundo já estiver regenerado. Na sua simplicidade, na sua luta pela igualdade, pela justiça, pela paz, foi admirado por muitas pessoas. Por onde passava era querido. Aqui nós vamos mostrar figuras importantes do seu tempo, que também trazem dentro do coração essa pureza. A exemplo aqui do Charles Chaplin, ao lado de Gandhi, e também do grande Albert Einstein, que o admirava, deixando relatos sobre a sua percepção acerca dessa figura maravilhosa que é o Gandhi.
aqui uma frase do Einstein: as gerações vindouras dificilmente acreditarão que um ser como Gandhi andou na Terra em carne e osso. Então Einstein admirava profundamente Gandhi, vendo a sua atitude pacífica, conheceu pessoalmente, sentiu sua energia, provavelmente porque era um grande estudioso das energias, não é? E aqui ele sente a presença desse ser iluminado, a grande alma da Índia. Ele percebe aqui essa iluminação e deixa o seu recado. Por onde andava, todas as pessoas o admiravam, inclusive os ocidentais. Não importava a forma simples que ele se apresentava, essa simplicidade que contagiava de alegria todos os que encontrava. Gandhi solitário com Deus e solidário com os homens. É um diferencial muito importante para a grande alma da Índia, o Mahatma Gandhi, que demonstra que ser místico não é se isolar do mundo. E ele consegue conciliar essas duas frentes, esses dois momentos de espiritualidade e também solidariedade, mostrando também que a ação no mundo é importante. Ele vai romper com aquela velha lógica de que ser místico é ficar em estado egóico de meditação solitário. Muitas vezes ele deixa isso claro. Uma vez perguntaram ao Gandhi por que ele não se recolhia a uma caverna em meditação para cumprir o seu trabalho com Deus. E ele respondeu: eu não preciso me isolar, porque essa caverna já existe dentro de mim. Então ele trabalha sua solitária reverência a Deus, muitas vezes em jejum e oração. Ele faz muito tempo de jejum, fica horas e horas, às vezes dias de meditação. E aí ele nos fala que o jejum, quando vem com oração sincera, verdadeira, nós não sentimos fome. E uma das formas de manifestar a sua luta pela paz é fazer jejum e oração, passando muito tempo, às vezes, ficando quase em estado de inanição plena. Aqui a gente mostra também um dos momentos de luta e de resistência política da não obediência civil. Ele pratica e estimula a não obediência civil, porque ele entende que as leis que são injustas não devem ser cumpridas. E a Marcha do Sal está aqui representada por essas imagens, que é uma caminhada na praia, a fim de praticar a desobediência civil contra uma lei que proibia os indianos a fabricar o seu sal. Veja que o sal aqui também tem uma conotação espiritual, como Jesus nos traz, o sal da terra. O sal para os indianos naquela época não é como é para nós, o sal apenas como tempero. Existe uma utilidade, uma significação muito mais profunda. Então, Gandhi começou o seu protesto numa marcha pela praia com 200 pessoas e, ao final, 5.000 indianos o seguiram, deixando perplexo toda a Europa por causa desta caminhada. Isso foi um marco muito importante para a independência da Índia. Aqui já tem uma reflexão importante sobre a independência da Índia, que ele acha que a independência da Índia é também relativa à independência dos homens, porque ser independente é libertar-se de si mesmo. E ele traz isso nessa fala, traz esse recado espiritual para o seu povo, para um povo que já tem uma tradição espiritual de paz, de ser pacífico. Então ele fala a sua linguagem espiritual para o povo e traz nessa bagagem política essa leitura de que é preciso se libertar do ego, se libertar do medo da morte, se libertar do medo da dor, que são características do corpo físico e não do espírito. E ele vai trabalhando esses temas junto com a percepção política de se libertar da opressão dos ingleses, porque a esse tempo o povo já está economicamente
atrelado aos ingleses. Então ele sugere que não comprem as roupas inglesas e passe a se vestir, não é, com uma túnica branca em volta ao seu corpo, que lembra muito a túnica dos antigos senadores de Roma. A própria imagem de Emmanuel é uma túnica que envolve o seu corpo, como senador Publio Lentulus. Então, o Gandhi ele traz essa ruptura com a cultura ocidental, estimulando o povo a usar a sua roupa indiana tradicional. Inclusive, a roda de fiar passa a ser um símbolo da sua luta pela liberdade. A roda de fiar, que representa o artesanato feito em casa, onde cada indiano pode produzir a sua própria roupa, se libertando da indústria têxtil inglesa que está ali imposta aos indianos. E a roda de fiar tem esse aspecto de chácara. Então mostra que esta roda de fiar como emblema de liberdade fala também desse profundo eu espiritual. É a roda de Sansara, das reencarnações. Então, essa roda de fiar tem uma profundidade simbólica para a Índia, muito além da própria negação da indústria. Então, aqui ele vai trazendo nesses detalhes, nessa busca pela manutenção da cultura, que sem dúvida é também aqui uma guerra cultural que ele trava com o Ocidente. E na sua fala, ele traz também: se o único homem atingir a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Então ele sugere, como Yogananda sugere também na sua fala, que as trevas são apenas a ausência de luz. O Mahatma Gandhi fala que o ódio é apenas a ausência do amor. E se for trabalhado vivamente a não violência, o ódio será dissipado e assim será vencida essa batalha contra a opressão ocidental na Índia. A guerra tem muitas faces, tem a guerra cultural, a guerra espiritual que permeia todas as guerras, com as grosserias fomentadas pelas sombras. E nós vamos ver aqui, no massacre em abril de 19, na Índia, quando 20 mil manifestantes desarmados, num protesto pacífico contra a política econômica inglesa, porque milhares estavam desempregados e com fome, as forças bélicas da Inglaterra mataram 379 e feriram 1.100 pessoas, ali manifestantes, desarmados, em manifestação pacífica. Usaram 1.650 balas, mostrando aí que foram alvejados e os feridos abandonados no campo de batalha. Então, nós vamos ver aqui a grandiosidade da grosseria que os ingleses estavam tratando os indianos e que o Mahatma Gandhi respondia com uma proposta de paz. Em 1947, finalmente, a Índia se torna independente. Aqui uma imagem do Nehru, primeiro-ministro da Índia, e que vai ser, essa independência vai acontecer na Índia com influência forte do Mahatma Gandhi. Mas no momento em que o Mahatma Gandhi lutava para ajudar os muçulmanos no Paquistão, ocorreu a independência da Índia. E nós temos um trecho aqui desse relato na página 180 do livro de Ruden. Aspas para Ruden. Página 180. Na meia-noite de 14 a 15 de agosto de 1947, em Nova Delhi, foi proclamada pelo último governador britânico a independência nacional da Índia. Neste memorável documento de emancipação política, disse o governador, Dr. Mountbatten, o seguinte:
O arquiteto da independência não se acha entre nós nessa noite, mas ele está presente no coração de cada um de nós. Então, Gandhi não estava naquela noite da independência. Onde estava Gandhi esta noite? Pergunta Ruden. Andava longe, do outro lado da Índia, pacificando os muçulmanos do Paquistão e construindo casas para os pobres. Só mais tarde chegou a saber da proclamação da independência. Então ali, Gandhi continuava lutando pela união do Paquistão com a Índia. O grande chefe bem previra o que ia acontecer. O Paquistão, habitado por 50 milhões de muçulmanos, acabava de ser desmembrado da antiga Índia e se tornaria país independente. O que Gandhi ficou muito triste, porque ele lutou muito pela união do Paquistão com a Índia. Em janeiro, 30 de janeiro de 1948, após outros atentados contra a vida do Mahatma Gandhi, ele foi assassinado por um seguidor hindu que não concordava com a participação do Mahatma Gandhi junto aos muçulmanos. Era uma guerra religiosa que travava hindus e muçulmanos, discordando da postura do Gandhi em acolher o Paquistão como cidade irmã. E aqui Ruden traz, na sua página 185, a sua percepção sobre a morte do grande Mahatma da Índia. Aqui aspas para Ruden. Se um muçulmano tivesse assassinado o grande chefe, teria sido inevitável uma guerra sangrenta entre a Índia e o Paquistão. Mas, como criminoso foi um patrício de Gandhi, aconteceu algo de inesperado. O sangue do apóstolo da paz selou a amizade entre os dois povos, que, irmanados na mesma dor, prantearam a grande alma que acabava de abandonar aquele corpo franzino. E continua Ruden, os grandes heróis do espírito vivem mais intensamente depois da morte do que antes dela. E aqui ele fala que se fosse um muçulmano assassinar o Mahatma Gandhi, Paquistão e Índia entrariam numa guerra sem fim. Mas como foi um patrício hindu, os muçulmanos e os hindus se uniram para chorar, para prantear, entrar em luto por essa grande alma que terminou por unir os povos. Então, deixando aqui um legado de paz para todos nós, relembrando sempre que o Mahatma Gandhi é um ícone, um símbolo, um arquétipo da grande regeneração planetária, mostrando neste entremeio de guerras que existe uma nova proposta de paz para a humanidade, para a qual nós todos estamos a caminho da luz, como nos mostra nosso querido Emmanuel. E aqui o Mahatma Gandhi, então, esse ícone dessa nova humanidade que surge, como se ele estivesse aqui já preparando o terceiro milênio para todos nós. Esperemos, então, que toda a humanidade possa, tão logo, compreender a força que é a grande atitude de não violência. Entre várias frases que existem ao final do livro para a nossa reflexão, existe essa que eu deixei aqui, porque muitas vezes nós vemos críticos que não compreendem o Gandhi, porque estão a olhar por outro lado, não têm a visão espiritual dessa grande alma, e aí fazem críticas absurdas sobre este ser que tanto contribuiu pela humanidade e pela paz. Está aqui uma frase que ele deixou: não tenho a pretensão de ser perfeito, mas faço questão de me empenhar numa apaixonada busca da verdade, que é apenas outra palavra para Deus. Então quer dizer que buscar a verdade é buscar Deus. Ele fala que verdade e Deus são a mesma palavra para o grande Criador do universo infinito. Então Gandhi deixa esse legado para a humanidade, o legado da paz, que ainda não compreendemos, ainda temos que utilizar armas até que
nós, enquanto seres, pessoas individuais, possamos entender que aquele que mata, aquele que maltrata é o mais desgraçado. E aqui Gandhi abre, como eu já disse, o novo milênio com essa proposta de paz, o arquétipo da regeneração planetária, mostrando que as guerras não têm sentido. Em nossos estudos, nós já percebemos que o século XX é a era do degredo, é a era em que muitas almas vão sair do planeta Terra para sanear o planeta para este novo momento de regeneração. Um momento de grande desenvolvimento espiritual material, que somente aqueles que compactuam com a paz, com a harmonia, com o respeito entre os povos, poderão habitar a Terra neste novo milênio. Peçamos a Deus, em sua misericórdia, que nos permita caminhar com a Terra para mais este passo evolutivo. E aqui eu deixei duas imagens mostrando que o mundo inteiro reconhece o Mahatma Gandhi como esse grande líder. Em cima, uma estátua do Mahatma Gandhi que está em São Paulo, e embaixo aqui o grupo dos Filhos de Gandhi em Salvador, na Bahia, que é o tapete branco que acontece todo ano no Carnaval de Salvador, mostrando aqui também este legado pacifista para a humanidade. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, e você que está muito otimista como eu estou, por este momento da transição planetária no mundo regenerado, que nós com certeza conseguiremos seguir o exemplo do pacifista Mahatma Gandhi para os nossos dias, para a nossa vida pessoal e para a nossa vida coletiva. Compartilha para que todos possam beber nessa fonte de amor e paz. Muito obrigado, deixa aqui seus comentários para que eu possa aprender com você e não se esquece, se inscreve no canal. Até mais!